Vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos aí ao vivo, diretamente pela internet, né, com o Dr. Marcos Aurélio Carvalho, ele que é especialista, ele é pediatra, né, pela Unesp Botucatu e Tecnologia da Informação em Saúde pela Escola Paulista de Medicina, Unesp. Vamos conversar então com o nosso querido amigo, né, diretor da Tecnologia e Informação do Conselheiro Administração da Unimed Piracicaba. Doutor Marco, tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Neto. Tudo bom com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem aí. Tudo bem, graças a Deus. Resguardando, ficando em casa, seguindo as orientações, né, do ministro da Saúde, do secretário de Saúde, ficando em casa. E é isso que tem que fazer, né, doutor? Exatamente. Eu acho que nesse momento é muito importante que nós estejamos aí em conjuntura com todo o mundo, ficando em casa, esperando essa pandemia passar. Perfeito. Doutor, vamos conversar um pouquinho. Hoje, o nosso assunto aqui, nós vamos falar sobre o aplicativo, né, da Unimed Piracicaba, né? Eu queria saber um pouquinho, né, o senhor é o responsável direto aí com a equipe, né, com esse aplicativo, né? A Unimed implantou esse aplicativo, né, para melhorar a comunicação entre seus clientes. E como que se faz, doutor, para ter o aplicativo no celular? Então, é muito simples, né? A Unimed, então, na vanguarda aqui da cidade, disponibilizando mais uma ferramenta de tecnologia para que os nossos usuários tenham uma comunicação direta conosco, né? E é muito fácil e gratuito baixar esse aplicativo, é só ir numa das lojas, ou Google Play ou Apple Store, tá? E procurar pelo aplicativo Unimed SP Clientes. Esse aplicativo, então, é gratuito, você faz o download no seu celular, no teu tablet, e você consegue, com esse aplicativo, ter uma série de benefícios aí, ter um canal de comunicação direto conosco. Perfeito, doutor. E queria que o senhor também elencasse aí os serviços, né, que esse aplicativo oferece aos clientes. Então, esse aplicativo é um aplicativo que a gente chama de escalável, então iniciou com alguns serviços e esses serviços eles vão aumentando ao longo do tempo. Então, nessa primeira versão, a gente tem, além do guia médico, e esse guia médico ele linka com vários aplicativos de geolocalização, como, por exemplo, o Waze, Google Maps, então ele leva você diretamente para onde você quer, dentro da nossa rede credenciada e dentro também da Unimed de Piracicaba. Então você está em alguma cidade, não sabe onde vai ser atendido, pode ser atendido, você pode usar o nosso aplicativo, esse aplicativo vai te levar direto, ou através do seu próprio carro, então, por exemplo, ele se conecta, por exemplo, no Uber, então ele vai fazer o caminho certinho para você poder ir até um local de atendimento. Além disso, né, então o guia médico com todos os nossos médicos cooperados e credenciados, consulta e aprovação de guias, então o médico pede um exame, pede um procedimento, uma cirurgia, você consegue através do aplicativo saber em que pé que isso tudo está, tá certo? Então em tempo real. Extrato de utilização, muitas pessoas utilizam o serviço da Unimed e muitas vezes não sabem quanto tudo isso custa, né? A saúde, ela não tem preço, a saúde, todo mundo está vendo aí na pandemia que a saúde não tem preço, mas tem um custo. Tá? Todo mundo está vendo quanto custa para comprar um respirador, quanto Sim. custa para comprar uma máscara, quanto custa para comprar uma medicação. Então, tudo isso, né, também está elencado nesse aplicativo para que o usuário saiba quanto que vale, né, o que ele gasta no plano dele. Tá? Também os protocolos que ele abre através dos nossos canais de comunicação, também ele consegue visualizar, ele consegue conversar com o nosso serviço de atendimento ao cliente, com a nossa ouvidoria, direto pelo aplicativo. Tá? E também ele pode consultar as carências da sua carteirinha e assim por diante. E em breve, outros serviços também vão estar disponíveis aí nesse aplicativo também. Tá? Mas uma coisa muito bacana que está nesse início desse aplicativo é a carteirinha virtual. Então, os nossos
usuários, eles não vão precisar mais ter a carteirinha de plástico, ou se eles esquecerem a carteirinha física, né, aquela carteirinha, aquele cartão de plástico, eles vão ter o cartão virtual no próprio aplicativo, não só o cartão dele, como de todas as pessoas da sua família. E eles podem ser atendidos em nossas redes através desse cartão virtual, que tem como se fosse um token, um código, como de banco, né, para que ele seja atendido aí, adequadamente em qualquer lugar. Agora, muito importante, né, doutor? A gente sabe que hoje, por exemplo, a carteira de motorista, né, ela também tem o aplicativo para ser usado. É a tecnologia a favor da informação e, claro, a favor da medicina também. Nós estamos ao vivo, você que está em casa, está acompanhando, estamos ao vivo, doutor Marco Aurélio Carvalho, ele que é diretor de tecnologia da informação e conselheiro administrativo da Unimed Piracicaba. Doutor, é bom a gente entender isso, né, que ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente destacar aqui, que ao mesmo tempo a gente tem, talvez pela primeira vez na vida de muitos, né, se deparar com uma pandemia como essa, onde médicos, os planos de saúde, os hospitais, os cientistas, eles correm atrás justamente para sanar esse problema. Ao mesmo tempo, a nossa capacidade de evolução, a tecnologia, ela é uma ferramenta que está à disposição também da saúde. É inovador, a gente tem que destacar aqui a Unimed, ela ser praticamente aí, né, uma das primeiras a trabalhar diretamente com isso e proporcionando essa tecnologia a serviço dos seus clientes. Isso é algo para ser ressaltado, né, doutor? Porque a partir do momento que eu começo a sentir alguma coisa, eu posso, pelo aplicativo, conversar com um profissional que está de plantão. Quer dizer, é uma nova maneira de se fazer a medicina e muito mais rápida, correto? Exatamente. Dentre um dos serviços que nós acoplamos a esse aplicativo, é justamente um serviço de telemedicina voltado agora para o Covid. Então nós temos um serviço 24 horas composto por médicos clínicos gerais, médicos de família, pediatras, enfermeiros, que fazem o atendimento online 24 horas por dia dos nossos usuários que precisem, desde uma orientação a respeito do Covid, né, até uma consulta online mesmo, para que a gente oriente sobre os sintomas, a hora certa de procurar o hospital, né? Tá todo mundo afastado dos hospitais, mas muita gente ainda precisa de uma consulta, de uma orientação. Então, para que a gente facilitasse esse canal com os nossos usuários, nós disponibilizamos essa ferramenta de telemedicina, tá? De teleconsulta. O Conselho Federal de Medicina até então estava discutindo com a sociedade e com o governo meio certo de fazer isso, né? Então era uma medida que ainda não estava implementada, não estava normatizada. Com a pandemia, isso foi um pouco que impulsionado. Perfeito. E aí a Anvisa, o próprio Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, eles fizeram com que esse tipo de padrão de atendimento fosse validado, mesmo que momentaneamente, tá? Então, no segundo tempo, esse padrão de atendimento ele vai ser também normatizado, que precisa ter regras, tá? O atendimento médico é uma coisa muito séria e precisa, como todas as outras coisas, ter regras, né? Aí vocês vão falar, mas puxa, por que um médico é especialista em tecnologia da informação, né? Que uma coisa tem a ver com a outra? Justamente isso, né? Nós precisamos ter uma pessoa que entenda das duas áreas, da área da medicina e da área da tecnologia, para que a gente possa juntar tudo isso e possa entender quais as normatizações que existem a nível nacional, internacional, para que a gente possa estar implantando isso daí. Então, por isso que existem os especialistas em tecnologia da informação e saúde, né? Eu sou um dos poucos aí do Brasil que tem essa especialização, mas isso é muito importante para que a gente possa normatizar e conseguir colocar as coisas todas dentro das leis, dentro dos padrões. É muito importante, todo mundo viu aí, há um tempo atrás, vazamento de informação de pacientes aí em São Paulo, de pacientes Sim. importantes, como a ex-presidente da República, e tudo isso, então, precisa ser normatizado, precisam ter regras bem duras, precisam ter padrões de tecnologia da informação que sejam bem rígidos, para que a gente consiga
fazer com que os nossos clientes não sejam expostos aí na rede, já que o atendimento médico ele é uma coisa que é regido pela ética médica, né? O segredo médico ele é muito importante. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta muito boa para a comunicação, mas, por outro lado, também é muito boa para a exposição. E aí a gente precisa dosar essas duas coisas. Por isso que esse nosso aplicativo, com esse serviço, é um serviço extremamente eficiente, mas está todo dentro de padrões de segurança da informação para que o paciente, o nosso usuário, possa utilizar da forma mais segura possível. Doutor, acho que foi uma belíssima explicação, né? Realmente, destacando mais uma vez, né? O doutor Marco Aurélio é um dos pioneiros aí que trabalha, e na região é o único, né? Que trabalha com a tecnologia, né? Da informação ligado à saúde, e isso é um ganho essencial para os usuários da Unimed Piracicaba. Mas o importantíssimo é destacar, eu como usuário da Unimed, eu acho importantíssimo essa preocupação de nós não irmos até o hospital, por exemplo, para resolver uma coisa que eu poderia resolver em casa. Né? De repente, eu estou com uma indigestão, algo aqui, ir até o hospital, nesse momento de pandemia, me colocar em risco também. Né? Quer dizer, então quando eu tenho o aplicativo da minha casa, eu consigo aí ter a orientação necessária. Para mim, isso é uma evolução no quesito de segurança hospitalar. Então, tá de parabéns, doutor, tá de parabéns. Tá chegando uma pergunta aqui, doutor, o pessoal participa conosco através do WhatsApp, né? Participando através do WhatsApp, através da nossa página oficial do Piracicaba Agora no Facebook. E chegou uma pergunta, Maria vai fazer, pois não. Assim, a Paula, doutor, ela quer saber se esse aplicativo você pode tirar suas dúvidas para todas as especialidades. Então, na verdade, nesse primeiro momento, a Anvisa, o Ministério da Saúde e o próprio Conselho Federal de Medicina, eles não aprovaram o uso para todas as especialidades. Na verdade, eles aprovaram para o uso na pandemia do Covid. Então, é claro que esses médicos que estão fazendo esses atendimentos são médicos generalistas que entendem, né, de muitas coisas. Então, muitas coisas que às vezes a pessoa acha, por exemplo, que está com falta de ar, por exemplo, né? Essa falta de ar pode ser de origem psicológica, a pessoa pode estar ansiosa, pode estar estressada com tudo isso que está acontecendo, às vezes com algum problema em casa. Então, às vezes, essa falta de ar é de outra etiologia, tá? Então, esse colega clínico vai poder orientar. Às vezes é uma criança, tem um pediatra de plantão também, tá? Precisa de uma orientação. Então, a princípio, é para ser feito, né, para os pacientes específicos com sintomas de gripe, de Covid. Mas, né, é claro que uma ou outra coisa, esses especialistas eles vão acabar orientando. É claro, não vai ter um dermatologista lá de plantão, não vai ter um hematologista, não vai ter um cirurgião. Então, muitas das patologias, quando são de urgências ou de emergência, eles vão ser direcionados para um médico no hospital para que o médico possa fazer um exame físico adequado, né? Mas a gente sabe que nos prontos-socorros do mundo inteiro, 80% das consultas são consultas simples, né, que demandam, né, um exame clínico, inclusive, mais sutil. Tá? Então, a gente consegue fazer uma boa medicina via online, mas isso ainda não está normatizado no Brasil. Então, a gente precisa esperar um pouquinho. A Unimed Piracicaba, com essa plataforma, ela já está se preparando para isso também. Tá? Então, assim que as medidas governamentais forem implementadas, que a gente tiver, né, essas normas bem organizadas, com certeza a Unimed Piracicaba já estará com um serviço em pleno funcionamento. Tá? Então a ideia é justamente essa, é ajudar as pessoas a terem menos mobilidade. Imagine como a Piracicaba é uma cidade grande, mas não é um centro como São Paulo, que muitas vezes você tem que deslocar horas, né, num trânsito para conseguir um atendimento médico. Então isso é muito importante de repente terem alguns especialistas, que são poucos às vezes, né, na região, centrados no lugar para que possa dar fazer algumas orientações em relação a isso. Então a Unimed já está se preparando e com certeza vai ser uma das primeiras planos de saúde no Brasil a ter isso implementado.
Tá? Já existem esses serviços em outros lugares, mas são serviços que ainda não são oficiais. Tá? Ok. Doutor, essa informação para nós é de suma importância, até para a gente compreender melhor, né? A gente sabe que a Unimed se coloca à disposição, criou uma questão de segurança no próprio hospital, a gente esteve lá para conferir isso, toda uma triagem também, que grandes hospitais do Brasil e do mundo estão fazendo da mesma maneira. A gente viu que a Unimed implantou, o SUS, Sistema Único de Saúde da cidade de Piracicaba, também fez a mesma coisa ali no Piracicamirim, quer dizer, são atitudes decorrentes aí da situação da pandemia. Mas a gente sabe que uma tecnologia como essa, eu queria até que o senhor falasse brevemente, hoje, a questão da telemedicina, quais são os países que trabalham com a telemedicina, doutor? Como que isso surgiu? Para saber um pouquinho, né? A gente sabe que a tecnologia está aí e ela está a serviço de todas as profissões e todos os setores. Mas para a gente compreender um pouquinho, quando que surgiu a telemedicina? Então, a telemedicina já é uma tecnologia bastante antiga, desde a década de 70, 80, na hora que principalmente a internet começou a funcionar melhor, né, porque antigamente a internet ela era bastante arcaica, foi um projeto que iniciou nos Estados Unidos, uma universidade que desenvolveu isso para fins de defesa, né, americano. Isso foi aumentando cada vez mais. E, assim, para a gente poder ter uma telemedicina, o que a gente precisa? A gente precisa ter um áudio e um vídeo bem eficientes, tá? Então, e disseminado também, tá? Ou seja, a gente precisa ter essa tecnologia disponível. A tecnologia de áudio e vídeo, vocês conhecem mais do que eu, né? Vocês trabalham com isso, né? Ela já é bastante antiga, mas a tecnologia que leva o sinal para tudo quanto é lugar, né? E que seja com custo acessível, ela só é possível atualmente com a rede, né? Com a internet. Até então, vocês sabem muito bem, né? Como é muito caro ter uma televisão, né? Como deve ser caro ter uma central aí de televisão. Agora, com a internet isso melhorou bastante. Então eu estou falando aqui com um celular e com uma rede de internet. Exatamente. Isso aqui custa quanto? Pouquinho, né? Então, com isso a gente conseguiu baratear bastante. Então, nesses últimos anos, vários países têm desenvolvido a telemedicina. Na Europa, isso já é bastante disseminado. Lá existem leis que regem isso há algum tempo, e são leis bem específicas. Nos Estados Unidos também, desde a década de 70, existem leis que regem a tecnologia da informação, que a gente chama de HIPAA Compliance, né? E no Brasil agora foi aprovado já há um ano e meio atrás, e agora foi postergado para o ano que vem, o início da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma das nuances aí que o especialista em TI em saúde também tem que conhecer, que é justamente essas leis que vão reger toda essa disseminação desses dados das pessoas, tá? Não são só de pacientes de empresas de saúde, mas também de toda, né, a comunicação que a gente faça e que tenha dados que possam identificar alguma pessoa na rede. Tá? Então, esses dados são da pessoa, são de direitos da pessoa, ela é que vai falar se ela pode, se a gente pode ou não divulgar, se a gente pode ou não ter algum tipo de atuação em relação a esses dados pessoais delas, tá? E tudo isso vai ser regido através dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma coisa ampla, não é só de tecnologia da informação. Por exemplo, a pessoa que tem um comércio, que tem um lugar lá onde ele coloca todos os dados dessa pessoa, também vão estar regidos por isso, tá? E a tecnologia da informação, essa lei, ela não rege só a parte de tecnologia. Então, se esses dados estão num papel ou num caderninho, isso também está regido por essa lei de proteção de dados, tá? É claro que hoje em dia esses dados, a maioria dos dados estão em computadores, estão em mídias, né, que não são mídias de papel, né, mas todos os dados que forem, né, sensíveis, ou seja, que possam dizer para a gente quem que é a pessoa, o que aquela pessoa está fazendo. Então, os dados dos bancos, os dados do cartão de crédito, os dados de todas as coisas vão estar regidas por essa lei de proteção de dados. Perfeito. Tá bom?
Perfeito, doutor. Esclarecedor, muito importante a sua participação aqui. E o último detalhe, né, Maria? Só para confirmar, né? Doutor, então, todo mundo que tem Unimed pode baixar e pode utilizar desse aplicativo? Todo mundo que tem Unimed de Piracicaba, tá? E as Unimedes que também são vinculadas com a Unimed de Piracicaba, tá? A da região aqui, por exemplo, Rio das Pedras, Laranjal, Tietê, Serquilho, São Pedro, Águas de São Pedro, que fazem parte da Unimed de Piracicaba, tá? E, é claro, outras Unimedes de outros lugares também têm esse aplicativo, tá? Mas é pegar na loja do aplicativo Unimed SP Clientes, tá? Então, digitar isso, ou então ver alguma propaganda nossa pela cidade que tem o QR Code, tá? Aponta o celular ali para aquele QR Code, vai direcionar direto para a tua loja de aplicativo e você vai fazer esse download desse aplicativo. É muito fácil, muito simples. E dentro desse aplicativo já está o serviço de telemedicina. Na parte esquerda inferior do aplicativo tem um desenho de um vírus, é só clicar nesse desenho do vírus que vai direcionar direto para esse serviço de telemedicina. Tá Perfeito. Bom? Doutor, muito obrigado, doutor Marco Aurélio Carvalho, ele que é diretor de Tecnologia da Informação e conselheiro da administração da Unimed Piracicaba. Muito obrigado pela participação do senhor. Excelente participação, esclarecedora. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite para vocês e fiquem em casa, tá bom? Obedeçam a Organização Mundial de Saúde, tá? Um grande abraço para vocês, se cuidem, que Deus dê bastante saúde para todos vocês aí. Amém, para todos nós. Obrigada, e a gente segue aqui, vamos ouvir agora também, né, o conselho do diretor-geral da Unimed Piracicaba, doutor Carlos Youssef. Pois não. Queria recomendar, reforçar que vocês fiquem em casa, não saiam, só para realmente para coisas essenciais da vida. Lavem as mãos com sabonete, com sabão, use álcool gel, máscaras, sabe? Façam isso, essa prevenção que é o mais importante. O que se evita realmente o Covid é a prevenção. Evidentemente que muitas pessoas nem sentirão se tiveram ou não o contato com o Covid. Né? Mas isso é importante para preservar principalmente as pessoas com quais vocês convivem. São os mais idosos, que têm doenças crônicas, comorbidades associadas à idade. Então eu recomendo isso e temos fé que tudo vai dar certo e continuemos esse ritmo aí. Um abraço. Tá aí então o doutor Youssef, né? Muito obrigado pela participação. Foi nosso quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba, conselho dos doutores, dos médicos, né? Vamos seguir isso, não é verdade?